Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Jó 13, 14 e 15. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Hoje, eu venho aqui utilizando esse contexto, onde conta que Jó, ele se colocou diante de Deus para defender a sua causa. Quantos de nós nos colocamos diante de Deus para defender as nossas causas? Meu irmão e minha irmã, eu não sei se você que está me ouvindo agora, se você cultiva o hábito constante de pedir ajuda para Deus em todas as áreas da sua vida, e se você se coloca diante de Deus muitas das vezes para defender a sua causa. Mas eu quero dizer a você que nós devemos buscar constantemente uma comunhão com Deus para todos os momentos da nossa vida. Muitas das vezes nós estamos passando por um momento muito difícil. E aí você pode me dizer, Inara, eu quero sim defender a minha causa diante de Deus. Eu quero falar com Deus, mas eu já nem sei mais o que dizer a Deus. As pessoas, elas me difamam com mentiras. E as pessoas que me cercam, elas são incapazes de perceber o que eu estou passando. Assim também era com Jó. As pessoas cercavam ele, mas as pessoas não tinham a empatia de perceber como estava o coração de Jó. Um homem que caminhou durante muito tempo de maneira íntegra, que era íntegro aos olhos de Deus. Um homem que fazia o que era certo e até apresentava sacrifícios ao Senhor. Porém, passou por um momento muito difícil em sua vida, onde ele foi provado, onde ele foi testado e onde ele foi muitas das vezes humilhado com palavras, porque nesse contexto que eu acabei de ler para vocês, se você quiser ler aí na sua Bíblia, no capítulo 13, conta claramente que Jó, ele fala assim com uma amargura no coração. Ele fala: vocês estão me acusando, me difamando com mentiras. Vocês são incapazes de me curar das minhas dores. Então se calem, não fiquem falando de mim, daquilo que vocês não sabem. Eu mesmo vou me colocar diante de Deus para defender a minha causa. Essas pessoas que cercavam Jó, elas queriam encontrar a justificativa pelo que Jó estava passando. Elas queriam de alguma maneira dizer para Jó: olha, você tinha pecado, seus filhos tinham pecado, e é por isso que você está passando por isso. É por isso que Deus pesou a mão sobre a sua vida. Olha, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo, como uma amiga, com todo o amor no meu coração, eu quero dizer a você que está me ouvindo, muitas das coisas que nós passamos em nossas vidas são sim consequências de escolhas nossas e às vezes escolhas de quem nos cercam. Existe muita influência espiritual que nos cerca, mas entre os céus e a terra nós devemos buscar a compreensão de entender que existem muitos mistérios que nós não temos acesso. Por isso nós devemos nos colocar sempre com temor no coração, na presença de Deus. Nós devemos buscar em Deus a ajuda que nós precisamos. Olha, é necessário que nós façamos como Jó fez, aprendemos a defender a nossa causa. Jó aqui, ele falava claramente, né? Tem uma parte que ele conta a inocência dele para Deus, e ele fala: Deus, até quando o Senhor vai permitir que difamadores fiquem falando de mim, contando mentiras, falando coisas que eles não sabem, eles querem me julgar? Muitas das vezes nós também passamos por isso. Olha, meu irmão e minha irmã, talvez você não esteja passando por isso agora, mas você já tenha passado no seu passado, ou até mesmo vá passar no seu futuro. Situações em que você tenha que lidar com pessoas que falam coisas sobre a sua vida que não são verdade. E quem de nós, eu pergunto a você que está me ouvindo, quem de nós tem maturidade e estrutura emocional para lidar com injustiças, com falatórios, com ofensas e muitas das vezes com enganos saindo da boca de pessoas que nos cercam? Pouquíssimas pessoas têm maturidade emocional para lidar com esse tipo de situação. Mas nós que somos chamados para caminhar com Cristo, nós iremos buscar em Deus
a maturidade espiritual para entender todo esse cenário. Existem muito mais coisas espirituais que envolvem o processo que você está passando. Olha, perceba, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes nós lidamos com situações que é permissão de Deus e nós não devemos nos colocar contra os nossos irmãos, mas buscar em Deus o que está acontecendo. Defender diante de Deus a nossa causa. E quando eu falo defender, não é se posicionar como alguém vítima que não tem responsabilidade pelo que está acontecendo, muito pelo contrário. Apresente a sua causa a Deus, mas peça perdão se existe por trás de toda essa situação erros que foram seus. Eu sempre bato nessa tecla das consequências, meu irmão e minha irmã, porque nós devemos entender que nós vivemos na realidade de um princípio de plantar e colher, mas nós, diante de Deus, precisamos entender que Ele é soberano. E que não adianta nós, muitas das vezes, nos apresentarmos diante de Deus com o coração altivo. Olha, eu mesma muitas vezes quis brigar com Deus. Olha isso, veja se isso é possível. Quantas e quantas vezes eu mesma me coloquei diante de Deus questionando a Deus, sabe? Como se eu fosse capaz de entender a profundidade dos mistérios espirituais. Meu irmão e minha irmã, nós somos pequenos e limitados. Por isso nós precisamos do nosso Deus. Porque é Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege. É por isso que Ele é um rei, porque Ele supre as nossas necessidades. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E muitas das vezes a gente fala sobre isso de uma maneira muito superficial. Nós não entendemos a profundidade disso. Ele é soberano. O que significa isso? Ele está sobre todas as coisas, Ele é maior que tudo. Então, nós devemos nos colocar diante de Deus em humildade, em reverência, entendendo que Ele é o único que pode nos salvar da situação em que estamos passando. E talvez a gente se coloque sim diante de Deus entendendo isso, mas a gente tem o péssimo hábito de se preocupar apenas com as nossas necessidades. Quantas das vezes nós estamos muito preocupados com as nossas necessidades e somos incapazes de perceber a preciosidade de ter um Deus que nos ajuda? Olha, nesse contexto aqui, onde Jó, ele apresentava a causa dele, no primeiro momento ele falava muito sobre as injustiças que ele estava vivendo com as pessoas. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que quando você for apresentar a sua causa a Deus, não fique falando com Deus sobre os erros das outras pessoas. Não fique falando com Deus somente do que falaram sobre você. Deus sabe que é mentira. Deus, ele sabe muito mais do que você, porque ele sonda até o coração daqueles que falam mentiras contra a sua vida. Deus, ele sabe até o porquê essas pessoas fazem isso. Ele sabe a manipulação e a articulação maligna que há por trás de tudo isso. Enquanto você muitas das vezes não está enxergando porque está com o coração tão ferido e amargurado que não consegue buscar em Deus uma direção para defender a sua própria causa. A instrução dessa mensagem hoje é que você aprenda a se colocar diante de Deus, que eu aprenda, que todos nós possamos aprender a nos colocarmos diante de Deus, pedindo a Ele que nos ajude a ser curado. Olha, fale com Deus sobre o seu coração, sobre o que você está sentindo diante das situações. Coloque-se diante de Deus e fale: Senhor, eu não estou me sentindo muito bem mediante a isso e isso e isso que está acontecendo. Senhor, eu ouvi certas coisas que me fizeram me sentir assim, assim, assim. Senhor, como eu faço para me sentir de outra maneira? Muitas das vezes nós estamos sentindo uma opressão muito grande. Você pode pedir para Deus te ajudar a sentir paz, te libertar dessa opressão maligna, desse sofrimento na alma. Você deve apresentar a Deus o seu posicionamento em humildade, reconhecendo que você pode sim ter tido responsabilidade com isso que está acontecendo, mas que você não consegue resolver, você precisa da ajuda dele, e por isso você pede perdão a ele por ter ocasionado coisas. Nós devemos nos colocar diante de Deus, defendendo a nossa causa e entendendo que ele é justo, não nós. Nós não somos justos, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas das vezes nós queremos defender a nossa causa do ponto de vista em que nós estamos. E do ponto de vista em que nós estamos, nós só podemos ver o nosso ângulo. Você sabe por que fez o que fez, por que falou o que falou e por que está onde está. Mas você não sabe o porquê o outro fez o que fez. Você não sabe o porquê o outro falou o que falou. Você não sabe por que todas as situações estão como estão. Ação e reação. Somente Deus pode ver as coisas que estão acontecendo aonde você não está. Somente Deus pode ouvir aquilo que você não ouve. Então nós devemos entender
que até para nos colocarmos diante de Deus, devemos ter um coração humilde. Olha, meu convite a você que está ouvindo é: defenda a sua causa sim, sabe? Chegue diante de Deus e fale com Ele com sinceridade, sabe? Peça a ajuda dEle, seja honesto e honesta. Meu irmão e minha irmã, muitas das vezes, olha, Deus, ele falava para mim: tire o ódio do seu coração, tire a mágoa, tire o ressentimento. E eu falava para Deus: Deus, mas eu não estou odiando ninguém. Eu não odeio ninguém, só que eu não aguento mais passar por essa situação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Se você está passando por um momento da sua vida em que você se sente amargurado e amargurada, você sente que alguma coisa traz um desconforto muito negativo sobre a sua alma, sobre a sua vida, que os seus pensamentos muitas das vezes declinam para o lado negativo, você precisa entender que há uma frequência maligna no seu coração. Aí você fala: nossa, Inara, você está falando para mim que eu tenho uma coisa negativa no meu coração? Sim, meu irmão e minha irmã. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Quando palavras são lançadas contra a nossa vida, muitas das vezes nós cultivamos essa palavra. Essa palavra ela é uma semente e ela é lançada. Nós podemos rejeitá-las quando nós estamos em Cristo, mas quando nós não temos essa maturidade, nós pegamos essa semente maligna e colocamos no nosso coração. E todas as vezes que nós remoemos as mentiras que foram contadas, as ofensas que foram lançadas, nós estamos nutrindo ódio no nosso coração. Nós estamos nutrindo mágoa, estamos nutrindo ressentimento, nós estamos criando uma raiz de amargura dentro do nosso coração. E isso nos afasta do que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós vamos orar e falar com Deus com o nosso coração sujo. E aí quando Deus fala: purifique o seu coração, nós não entendemos que Deus está falando disso. É necessário que você tire do seu coração toda a amargura. Não importa o que falaram sobre a sua vida, não importa se é injusto. Você precisa olhar mais para Deus do que para as pessoas que ficam falando contra a sua vida. As pessoas, elas vão falar o que elas quiserem, mas nós não devemos mudar a nossa realidade e a nossa fé em Deus e cultivar essa semente maligna. Nós devemos olhar para Deus. Para quem você está olhando? Você está olhando para Deus ou você está olhando para as palavras injustas daqueles que não conhecem o seu coração? Quando você se colocar diante de Deus, eu vou te dar uma sugestão aqui, como alguém que já passou por esse cenário algumas vezes, ou como alguém que já esteve nesses bastidores e não sabia como agir e reagir. Coloque-se diante de Deus e não fique mais falando para Deus: olha, Deus, fulano falou isso, falou aquilo. Poxa, eu não fiz. Deus já sabe. Deus, ele já conhece. Aliás, ele sabe mais do que você. Ele sabe até mesmo as confusões malignas que foram criadas por trás de tudo isso. Então eu quero dizer a você que Deus, ele tem propósito em todas as coisas e muitas das vezes ele permite que a gente viva isso para amadurecer espiritualmente, para amadurecer emocionalmente. Mas olha, o que eu tenho para dizer para você é: não fique falando sobre os erros do outro. Não fique falando sobre as mentiras que o outro contou. Não fique remoendo essa semente, transformando em fruto de ressentimento as ofensas. Mas coloque-se diante de Deus falando do seu coração. Como você está se sentindo? Senhor, eu me sinto mal. Senhor, eu preciso colocar para fora o que eu estou sentindo. E comece a falar para Deus sobre o que você está sentindo. Conte para Ele e peça a Ele que passe um bálsamo em sua alma e te ajude a mudar esse posicionamento. Se a sua visão ainda está amargurada, peça para Deus te ajudar a tirar essa amargura. Peça para Deus curar a sua alma. Olha, Jó, ele defendia a causa dele, mas se nós tivermos um olhar bem puro diante da defesa de Jó, nós podemos ver nas palavras dele o peso da amargura, porque ele falava claramente que os amigos dele estavam mentindo contra ele. Ele não tinha pureza em suas palavras porque ele já estava muito ressentido. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus bens, seus filhos, ele perdeu seus amigos. E Jó, quando ele se colocava diante de Deus, ele tinha muitas das vezes pensamentos dolorosos. E é assim que nós fazemos quando nós estamos diante de Deus, passando por uma situação delicada. Por isso hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, que nenhum de nós somos capazes de ser profundamente justos quando nós estamos feridos, porque essas feridas ainda têm raízes em nós. Então nós devemos buscar a Deus para pedir a Ele a ajuda para arrancar toda essa injustiça lançada no nosso peito.
Defenda a sua causa diante de Deus, sim, mas defenda da maneira correta, continuando olhando para Deus e não para as pessoas que te ofendem. Seja honesto com Deus, não esconda mais a sua raiva, o ódio que você sente de ter sido injustiçado e injustiçada. Se você tiver que abrir o seu coração e falar, não seja hipócrita, não finja a Deus que você quer o bem daquele que te machucou. Fale: Deus, eu não aguento mais. Fale para Deus: Senhor, essa dor na minha alma está tão profunda que muitas das vezes eu sinto ódio, eu sinto desejo de vingança. Deixa Deus te limpar, deixa Deus te purificar, deixa Deus limpar a sua alma. Nós não entendemos todos os mistérios, mas o Senhor, Ele pode te ajudar, porque Ele conhece o seu coração. Então que hoje você fique com essa palavra. O meu convite é que sim, coloque-se diante de Deus e defenda a sua causa, mas pare de olhar para aqueles que contam mentira contra a sua vida. Não importam o que eles pensam. Nesse contexto, Jó, ele fala: vocês também podem passar pela justiça de Deus e Deus pode colocar vocês na balança. Assim também é com aqueles que muitas das vezes mentem sobre a nossa vida. Eles também passarão pelo momento deles com Deus. Eles também terão um momento de passar pela balança, mas não cabe a nós julgá-los ou achar que eles devem sofrer algum tipo de justiça. Cabe a nós olhar para Deus e solucionar o nosso problema. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo uma coisa para você. A vida, quando nós passamos por situações como essa, nessa situação de pessoas que nos ofendem, mentem contra nós, fazem coisas desse tipo, nós devemos entender que não é inteligente ficar remoendo o problema, mas solucioná-lo e não trazê-lo para o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração. O que isso significa? Ficar ressentindo e alimentando ofensas e mentiras e injustiças é como alguém que levou uma picada de uma cobra. Ao invés de você tirar o veneno da cobra antes que ele te mate, você fica correndo atrás da cobra e querendo provar para ela que ela não tinha motivos para te picar. Olha, é ignorante da nossa parte ficar querendo se justificar para a cobra, porque ela não deveria ter nos picado. É muito mais sábio e inteligente nós olharmos para a nossa picada e querer tirar aquele veneno. E muitas das vezes nós não teremos como fazer isso sozinho. Nós vamos precisar de Deus. Então que você se coloque diante de Deus, mais preocupado em tirar todo o veneno da cobra de seu coração, do que ficar correndo atrás da cobra, tentando se justificar, tentando provar que aquelas mentiras não são verdade. Hoje o meu convite a você é que você faça isso. Coloque a sua causa diante de Deus e não dos homens. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, é muito difícil para nós lidarmos, Senhor, com relacionamentos difíceis. Pessoas que muitas das vezes nos difamam, criam mentira, contam coisas que não são verdades. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a purificar o nosso coração. Limpe, Senhor, e cure a nossa alma. Tire de nós toda mágoa, todo ressentimento. Nos ajude, Senhor, a entender que nós só seremos curados quando olharmos somente para Ti, quando buscarmos somente a Tua presença, quando nós quisermos verdadeiramente purificar a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ser libertos de toda a opressão maligna que faz com que todas as vezes a gente sinta o desejo de fazer as coisas com a nossa própria mão. Quantos de nós, Senhor, ainda quer justificar? Quantos de nós ainda quer debater, discutir? Quantos de nós ainda quer defender a causa para os homens? Mas hoje, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nos dê a maturidade para que a gente possa buscar defender a nossa causa diante de Ti, que é o Todo-Poderoso, que é sim o onipotente, onisciente, onipresente, que é o soberano, o único que pode nos ajudar. Que depois dessa oração, essa pessoa não permaneça mais do mesmo jeito, mas que ela receba um alívio. Receba alívio em nome de Jesus. Receba alívio em nome de Jesus. Senhor, receba a nossa oração e haja ao nosso favor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.